Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo faremos mais uma semana de explicações referente à semana 17 a 21 de agosto. Vamos observar os conteúdos que iremos estudar. Em língua portuguesa, veremos as ordens das sílabas, sílabas com ão, M antes de P e B. Em matemática, estudaremos as figuras geométricas, a classificação delas, as figuras planas e não planas. Em História, veremos tempo de conviver e aprender. Em Geografia, aprenderemos sobre a temperatura atmosférica. E em Ciência, aprenderemos a vida das plantas, como ocorre a fotossíntese, a respiração e a transpiração delas. Vamos dar início no livro didático de língua portuguesa, lá na página 61 do livro. Recapitulando o que estudamos anteriormente, estamos no capítulo 3 de língua portuguesa, que é a fábula. Aprendemos que a fábula é um gênero textual e possui suas próprias características, lembram? Depois tivemos a leitura compartilhada de um exemplo de fábula lá na página 52, que foi o mosquito e o leão. E fizemos algumas interpretações de texto relacionado a essa fábula. Agora iremos dar sequência nessas atividades. E nesse momento iremos aprender a ordem das palavras, saber identificar o início e o final das frases e trechos de texto, reconhecer os sinais de pontuação e como utilizar a letra maiúscula. Na atividade 1 fala, releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Logo abaixo temos o trecho que vocês irão reler com muita atenção e responder a atividade A e B. Na atividade A fala, para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Então, dependendo dos pontos finais que há na frase, podemos saber quantas frases há no trecho, né? Então, agora responda quantas frases há nesse trecho. Basta seguir a dita dada aqui em cima e responder aqui na lacuna. A atividade B pede para circular as palavras iniciadas com letra maiúscula. Releiam o trecho com atenção, observem as letras maiúsculas, tá? Tem mais de uma, e circule-as. Depois temos uma importante informação. Nesse trecho, as palavras iniciadas por letra maiúscula começaram frases. Como já aprendemos anteriormente, sempre que iniciarmos uma frase, utilizamos a letra maiúscula. Atividade 2, observa os pontos finais e as letras maiúsculas do trecho a seguir, tá? Só lembrando, o ponto final é esse pontinho aqui que fica no final da frase. Então, vocês vão reler esse trecho, observar os pontos finais, observar as letras maiúsculas e responder a questão que é semelhante à atividade 1. Quantas frases há nesse trecho? Tá bom? Atividade 3, releia mais um trecho da fábula. Vocês irão reler e responder a questão. Todas as letras maiúsculas iniciam frases, explique. Então, aqui nessa frase, vocês vão encontrar palavras com letra maiúscula, mas não estão no início de frases. Por que será que isso ocorre? A gente já viu isso anteriormente. Então, relembrem, tá bom? Reflitam para responder aqui a questão 3. Atividade 4. Pede novamente para reler mais um trecho da fala do mosquito, tá? Da fala do personagem. Temos aqui as questões. Quantas frases há nesse trecho? Vocês vão contar de acordo com os pontos finais e responder na lacuna. Atividade B. Pinte de azul os sinais de pontuação que indicam o fim de uma frase, ou seja, vocês vão pintar de azul os pontos finais, tá bom? Desse trecho da atividade 4. Agora vamos para a página 62. Temos aqui uma importante informação, para melhorar as frases, organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras, que é o que iremos estudar. Atividade 5, as palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as frases. Não se esqueça de pontuar. Vou ler com vocês a atividade A e deixar de modelo para você fazer as restantes. Leão mosquito tentou o esmagar. Percebam que a frase está embaralhada, fora de ordem as palavras. Já sabemos que as frases sempre iniciam com letras maiúsculas. E aonde encontramos aqui a letra maiúscula nessa frase? Aqui na palavra O, na letra O. Então, a frase vai começar com O. Depois do O vai vir o personagem, né? O leão, o mosquito. Como aqui temos a palavra esmagar, sabemos que algum animal tentou esmagar outro.
O leão, por ser mais forte, tentou o quê? Esmagar o mosquito. Então, vai ficar: o leão tentou o quê? Esmagar o mosquito. E não esquecer de colocar o ponto final na frase. Seguindo esse modelo, vocês irão fazer todas essas atividades até a D. Atividade 6. Releia as frases da atividade anterior e responda. Na atividade anterior, temos 2 tipos de frases. As frases sem estar colocadas em ordem, as frases que vocês colocaram em ordem aqui nas linhas, tá bom? Com base nisso, vocês vão responder a atividade A e B. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? O que acontece com ela? Vocês sabem. E depois, o que você observou para colocar as frases em ordem? Ou seja, o que ajudou vocês a colocar as frases em ordem, a desembaralhar as frases? Então, respondo corretamente a atividade 6. Depois temos uma informação. Para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadas. A ordem das palavras e a pontuação são muito importantes. Para quê? Para ajudar as frases a ficarem claras, objetivas, fazendo sentido. Por isso, há necessidade de aprender as ordens das palavras. Depois vocês irão ler, a hora de organizar o que estudamos. O esqueminha aqui é um resumo de tudo que aprendemos. Agora vamos para a página seguinte, a página 63. Palavras em jogo, sons nasais, sílabas com ão. Aprendemos no semestre anterior que as palavras que possuem M ou N, têm sons nasais. Porque quando pronunciamos essas palavras, o ar, ele passa pela boca e também passa pelo nariz. Por isso é conhecido por som nasal. Um exemplo de palavra com M, que é um som nasal, bombom. Um exemplo com N, a palavra anta. Lembram que aprendemos sobre as palavras com ans, ens, ins, ons, uns, sons nasais também. E nessa aula aprenderemos os sons nasais que tem esse sinal de pontuação aqui, que é o til. Então prestem muita atenção nas explicações. Dando início, leia uma frase da fábula Mosquito e Leão. Temos aqui: o leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Encontre e pinte as palavras que terminam como leão. O leão, percebemos que termina com o quê? Com a sílaba ão, Então temos aqui um caça-palavras, vocês vão encontrar todas as palavras que também terminam com o ão de leão. Em seguida temos a atividade B, escreva as palavras que você encontrou aqui nessas linhas, tá bom? São 7 palavras. Em seguida temos plural de palavras terminadas em ão. Primeiro vamos interpretar o que são palavras no singular e no plural. Singular, temos um só, tá vendo? Um leão, um menino e um cão. No plural temos mais de um leão, mais de um menino e mais de um cão. Quando as palavras são mais simples, por exemplo, o menino no singular, para mim colocar no plural ficava os meninos. Então ficou apenas acrescentado o S no plural. Quando a palavra tem som nasal, ão, então já muda. Por exemplo, esse menino aqui, ele é um irmão, Então temos aqui no plural irmãos. Mas será que vai ocorrer da mesma forma nas outras palavras? Vamos observar aqui. Na primeira temos um leão, correto? No plural ficou leões? Não, ficou o quê? Leões. Perceberam que mudaram? A sílaba mudou de ão para ões. O irmão foi acrescentado S, Irmão e mais de um irmão ficou irmãos. E o cão ficou cãos, não, ficou cães. Ou seja, apesar de todas as palavras no singular terminar com ão, leão, irmão, cão, no plural houve o que? Diferenças, olha aqui, ões, ãos e ães. Como aprendemos a escrever tudo isso corretamente, com bastante atividade, com bastante treino, com bastante leitura, tá bom? No finalzinho do quadro temos aqui, compare o plural das palavras e escreva a conclusão que vocês chegaram no caderno. Vocês podem estar escrevendo aqui no livro abaixo mesmo. Escrevam o que aconteceu no singular para o plural, se houve ou não mudanças das palavras no plural. Página 64. Outras palavras com sons nasais. As palavras a seguir têm sons nasais indicados de forma diferente. Leia-as e copie as colunas na coluna correspondente.
Lembra o que a Pro falou para vocês dos sons nasais com palavras com M ou N? Então temos aqui, ó, nesse banco de palavras, vários sons nasais com M ou N. Temos algumas com o tio também, que é o sinal de pontuação. Vocês vão colocar cada palavra dessa de acordo com a sua classificação. Na primeira coluna, o som nasal indicado por tio. Então, as palavras que tiverem a pontuação tio, vocês vão colocar aqui. Segunda coluna, som nasal indicado por N. Então, as palavras que contêm N como som nasal, vocês vão colocar aqui. Última coluna, vocês vão colocar apenas as palavras que têm o som nasal indicado por M. É uma atividade bem simples de fazer, tá? Basta prestar bastante atenção em cada palavra. Depois temos letra M antes de P e B. Atividade 1. Juntos observe no quadro da atividade acima as palavras que têm o som nasal indicado por M. Circule as letras que vêm depois do M, tá bom? Apenas as palavras que contêm M. E escrevam-nas a seguir. Aqui é para escrever as palavras que têm M? Não, é para escrever apenas as letras que vêm depois do M, tá bom? Lembrando que da regrinha da letra M como som nasal. Então, eu escrevo nessa atividade as duas letrinhas, tá bom? Atividade 2. Leia as palavras do quadro e circule as letras que vêm depois da letra M. Novamente, vocês vão fazer semelhante à atividade anterior. Porém, vocês vão ver cada palavrinha e todas elas têm um M, correto? Depois tem uma letrinha. Vocês vão circular a letrinha que vem depois do M de cada uma dessas palavras, tá bom? Atividade 3. Observem juntos uma regra para o uso da letra M nessas palavras. A atividade A não iremos fazer, então vamos para a atividade B. Nessa atividade, vocês irão escrever a regrinha referente ao som nasal, né, as palavras que contêm a letra M e quais são as letrinhas que vêm depois da letra M, tá bom? Vocês sabem da regrinha, muito simples, fácil, respondo aqui abaixo. Agora vamos para a nossa última página de língua portuguesa, a página 65, atividade 4. Usar M ou N? Temos aqui 4 palavras que com M ou N vai ficar o quê? Um som nasal. Setembro vai ficar setembro, chapu vai ficar shampoo, bado vai ficar bando, lipo vai ficar limpo. Vocês vão acrescentar o M ou o N nessas palavras, correto? O que irão ajudar vocês? Na regrinha anterior da página 64, que vocês vão escrever lá no finalzinho, com base nela, que vocês vão preencher essa atividade 4. Não esqueçam nunca dessa regrinha, do M, tá bom? Depois temos a atividade 5. Aqui é uma cruzadinha, o que está nesse desenho, vocês vão escrever aqui na primeira linha, a segunda já está feita. Na terceira linha, vocês vão ver o que é esse desenho para estar escrevendo. Quarta linha, o que é esse instrumento? Vão estar escrevendo na quarta linha. Na última linha, temos aqui um prato, né, um salgado, vocês vão estar escrevendo também. Qualquer dúvida, me procure no particular, mas espero que vocês se esforcem bastante sozinhos para ter autonomia e estar respondendo aqui a cruzadinha. Atividade 6. Em que palavra da cruzadinha o som nasal indicado por M não vem antes do P e nem do B? Procurem essa palavrinha que não tem M antes de P e B e coloquem aqui, tá bom? A gente já discutiu sobre isso também, tá bom? No vídeo de correções, iremos ver isso daqui e refletir novamente. Existem casos que algumas palavras que não vêm antes M antes de P e B, mas possuem o M. Vocês vão conseguir sim achar a palavrinha, coloquem aqui e reflitam sobre, tá bom? Depois temos memória em jogo. Temos aqui um poeminha do Orangotango. Nesse poeminha tem algumas palavras com sons nasais. Quem tiver o livro, vai lá na página 262 e reescreva, tá bom? Na partinha que fala pede sobre a parte do orangotango. Vai estar na parte de cima da página, unidade 3, fábula. Como na nossa sala a maioria é xerox, vocês vão estar fazendo aonde? No caderno de classe, tá bom? Assim, finalizamos as explicações de língua portuguesa. Agora vamos para as explicações de matemática da semana. Vamos iniciar lá na página 62 do livro. Iremos para um capítulo novo, capítulo 3. Tá bom? Vamos aprender sobre geometria. Vamos conhecer melhor o que é a geometria. A geometria é a parte da matemática que estuda as formas das figuras. Tudo que nos rodeia possui formas diferentes. Temos aqui uma caixa de leite, temos aqui uma bola, um livro, um círculo. Esses são alguns exemplos.
Percebe-se que eles têm as suas formas diferentes, até a bola do círculo, né? Eles possuem algumas formas diferentes e a gente vai aprender mais sobre isso. Essas formas das figuras diferentes, elas são classificadas entre as figuras planas e as figuras não planas, que são as figuras espaciais. Vamos aprender primeiro sobre as figuras planas. Com certeza vocês conhecem elas. Temos o triângulo, quadrado, o retângulo, o círculo, igual aqui nessa parte amarela, o trapézio, o losango. Temos mais outras figuras, essas são só alguns exemplos. As figuras planas são as figuras que têm apenas uma superfície ou apenas uma face. Ela só tem apenas um lado, eu consigo ver apenas um lado, né? O triângulo aqui, eu só vejo a parte da frente, né? Aqui, ó, do triângulo. O quadrado, esse quadrado aqui é uma figura plana, eu só vejo uma face, uma superfície dele. O retângulo também e as demais figuras também. Já as figuras espaciais, que são as figuras não planas, elas são diferentes. Temos aqui alguns exemplos de figuras não planas, que são as figuras geométricas espaciais. Temos aqui o cilindro, o cone, o cubo, uma esfera, uma pirâmide, um prisma e um paralelepípedo. Perceberam a diferença entre as figuras planas e as figuras não planas? Nas figuras anteriores havia apenas uma superfície, apenas uma face nas figuras. Nas figuras espaciais, podemos ver mais de uma parte da figura, ou seja, mais de uma face, mais de uma superfície, percebem? Vale ressaltar que a esfera ela é diferente de um círculo, tá bom? Nessa primeira parte, temos aqui uma bola, ela é uma esfera. A gente consegue observar toda a extensão, né, todos os lados da bola, enquanto o círculo tem apenas essa superfície, apenas essa face. Outra diferença entre eles é que as figuras planas ela tem apenas o comprimento, vamos pegar aqui o retângulo como exemplo, o comprimento e a largura. Já nas figuras espaciais, podemos pegar aqui o paralelepípedo como exemplo, para comparar com o retângulo, temos aqui o comprimento, a largura e a altura. As figuras planas são chamadas de bidimensionais ou duas dimensões. E são duas dimensões ou 2D por causa do exemplo que eu dei anteriormente, porque as figuras planas têm apenas o comprimento e a largura. Já as figuras espaciais, elas são tridimensionais, ou seja, elas são 3D. Temos 3 dimensões nessas figuras. São figuras mais completas. Podemos observar as suas faces, as suas superfícies, com base na sua estrutura, que é o comprimento, a largura e a sua altura. Com base nessas explicações e reflexões, vamos voltar aqui na página 62 do livro de matemática, onde iremos fazer as atividades referentes às figuras planas e às figuras não planas, conforme a explicação anterior. Então, temos aqui o enunciado: Juliana e André estão observando obras de arte em um museu. Aqui temos uma figura de imagem, né, uma figura de apoio para vocês estarem realizando uma leitura de imagem. Observem que esse museu ele tem vários tipos diferentes de formas geométricas, tanto planas quanto não planas. Aqui temos figuras não planas, ou seja, as espaciais. Logo aqui no quadro temos um desenho de figuras planas, nesse quadro também. Nessa parte já tem uma figura, né, um formato mais arredondado, diferentes dos demais, né, pois os demais têm apenas figuras retas. E essas figuras retas também são chamadas, as figuras planas também são chamadas de polígonos. Em seguida, temos 3 questões. A primeira questão pergunta: Juliana está observando uma escultura que tem peças que lembram figuras geométricas não planas, ou seja, as figuras espaciais, onde elas estão localizadas aqui no começo. Juliana está observando. Que figuras essas peças lembram? Temos aqui 3 figuras não planas, ou seja, espaciais, que ela está observando. Observe a estrutura delas. Volta aqui nessa parte de explicações e tentam identificar entre essas figuras quais faz as referências das 3 figuras que Juliana está observando no museu. E escrevam aqui à frente, tá bom? O nome dessas 3 figuras. Depois temos a segunda questão. André está observando um quadro que tem desenhos que lembram triângulos, quadrados e círculos.
Temos aqui o quê? 2 quadros. Temos que identificar quais desses meninos que estão observando os quadros é o André. Na questão fala que ele está observando apenas triângulos, quadrados e círculos. Ou seja, se tiver uma outra forma geométrica diferente de triângulo, quadrado e círculo, já não se refere a André. E depois pergunta, qual é a cor da camiseta de André? Tanto nessa figura preta e branca dos livros de Xerox, quanto no livro colorido, a cor da camiseta de André vai ser a mesma, tá bom? Então podem escrever aí a cor. Depois temos a última questão. E ela é uma questão pessoal. Você já visitou um museu? Se sim, o que achou das obras que estavam expostas? Então aqui respondam se sim ou se não e a opinião de vocês sobre as obras que vocês viram. Agora vamos para a página 63, figuras planas e figuras não planas, que são as figuras espaciais. 1. Observe os objetos abaixo e escreva, tá, nessas lacunas, o nome da figura geométrica que cada uma lembra. Porque aqui temos elementos que usamos no nosso dia a dia. Não são as figuras geométricas em si, porém elas lembram figuras geométricas. Com o quê? Por causa das suas formas. E vocês irão escrever apenas o nome da figura geométrica que elas lembram. Lembrando que nessa atividade tem figuras geométricas planas, que são aquelas que possuem apenas 2 dimensões, né, que tem apenas uma face, uma superfície. E também tem figuras geométricas não planas, que são as espaciais, que são tridimensionais, possuem 3 dimensões, mais de uma face, mais de uma superfície. Então, vocês vão associar cada objeto a uma figura geométrica. Na primeira coluna, temos aqui um tapete. O segundo desenho representa uma caixa, né, de presente. A terceira figura representa uma régua triangular. O último, temos aqui um cone que parece aqueles chapeuzinhos de festa de aniversário. Na segunda coluna aqui temos um dado, aqui temos uma bola, um relógio e aqui temos uma vela. Para realizar essa atividade, volta às explicações anteriores dos exemplos de figuras geométricas planas e não planas. Vejo que cada uma dessas figuras mais se associam com aquelas formas geométricas e escrevam aqui embaixo, nas lacunas, abaixo de cada figura, a forma geométrica que representa, né, que lembra essas imagens. Em seguida, temos aqui 2 informações que eles nos trazem, vocês leiam com atenção e grifem o que vocês acharem importantes e necessário para não esquecer. Agora vamos para a página 64 do livro. Temos aqui a atividade 2. Temos aqui uma tabela com figuras planas, e na segunda coluna, figuras não planas. Já aprendemos sobre a diferença entre eles. E com esse quadro dá para associar melhor a diferença entre eles, apesar da semelhança, ainda há algumas diferenças. Aqui está bem claro, mas é um quadrado, tá bom? Lembrando que as figuras planas também estão associadas com as figuras não planas. Por exemplo, o quadrado, ele lembra um cubo. O triângulo lembra uma pirâmide. O retângulo, que pode lembrar um paralelepípedo, o círculo, que lembra uma esfera, porém eles são diferentes, distintos entre si, tá bom? Depois temos a atividade A e B. A atividade A pede para escrever o nome das 4 figuras planas do quadrado acima, então vocês vão escrever o nome dessas figuras. E na atividade B, vocês vão escrever o nome das 5 figuras não planas, tá bom? Todas têm o seu nome. Qualquer dúvida, retornem no início das explicações de matemática. Lá eu ofereci a vocês algumas figuras e nomes das figuras planas e das figuras não planas. Aqui, depois temos a atividade 3. Pinte as figuras abaixo de acordo com a legenda. Essas figuras, temos aqui figuras planas e figuras não planas, tá bom? Aqui o livro está preto e branco, não mostra o que está pintado nesses quadradinhos. Mas aqui, ó, eu falo para vocês que aqui é para pintar de laranja as figuras planas, tá bom? E aqui vocês irão pintar de verde as figuras espaciais. Essas cores, tá bom? Para na hora da correção todo mundo estiver padrão, igual, com as mesmas pinturas, com as mesmas cores. Agora vamos para a nossa última página de explicações, atividade 4. O bloco de madeira representado ao lado, que é esse desenho aqui, foi cortado em 2 partes, ou seja, foi cortado aqui no meio, ó. Contorne as partes que foram obtidas depois do corte. Temos aqui o bloco padrão, né, o original do começo.
Se eu cortei ao meio, como que vai ficar a parte de cima e como que vai ficar a parte de baixo? Vamos ter duas partes aqui, não vamos? Vocês irão circular, vão observar com atenção cada figura que temos aqui na atividade 4 e circular a parte que ficou a parte de cima e a parte que ficou na parte de baixo, tá? Depois temos aqui uma questão. O bloco de madeira lembra qual figura geométrica não plana? Que é esse bloco aqui que temos aqui nesse quadrado. Que figura geométrica que ele lembra? Lembrando que é uma figura espacial. Reflitam sobre e escrevam um nome aqui abaixo. Depois temos a atividade 5. Augusto observou o modelo de pirâmide abaixo de diferentes maneiras. Observe. Então, sabemos que aqui temos o quê? Uma pirâmide. E ela está em várias posições diferentes. Na parte superior, ela está em pé, com alguns ângulos diferentes. E aqui na última, vemos que a pirâmide está deitada. Observando isso, vamos para a questão. As partes das pirâmides lembram quais figuras geométricas planas? Observando a pirâmide, vemos que ela faz associação, lembram a figuras geométricas planas, tanto quando ela está em pé, quando ela está deitada. Quais figuras são essas? Fazendo associação às planas, tá bom? As bidimensionais, que tem apenas duas dimensões, e escrevam o nome delas abaixo. Assim, finalizamos as explicações dos conteúdos de matemática. Agora vamos para as explicações dos conteúdos de história.